Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Bruno Serafim e hoje irei apresentar meu trabalho final de graduação 1 sob orientação do professor Fabrício de Francisco Linardi. O título do meu trabalho é Centro Educativo Fundamental Montessoriano na Zona Norte de Sorocaba. Como foi tratado, o tema do projeto de intervenção é arquitetura escolar. Assim, busca-se proporcionar soluções e parâmetros para melhorar a qualidade do ensino e do espaço educacional. Tem-se o foco na zona norte de Sorocaba por ser uma zona periférica e com baixos índices qualitativos de ensino, visando acrescentar à área uma edificação de referência para a melhoria das escolas do entorno. E como o projeto irá se direcionar para uma pedagogia montessoriana, compreende-se alguns pilares como fundamentais da arquitetura escolar para Montessori: a autoeducação, a educação como ciência, a educação cósmica, o ambiente preparado, a criança equilibrada e o adulto preparado. Partimos então para as análises urbanas do entorno. Sorocaba se tornou uma cidade em um acelerado processo expansivo e evolutivo, sendo a cidade-mãe de sua região metropolitana, tendo 450,382 km² de perímetro urbano e 687,357 mil habitantes. A cidade é margeada pelas principais rodovias: Rodovia Castelo Branco, Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Santos Drummond, e 5 vias nodais que recebem e transferem todo o fluxo entre as zonas: Avenida Armando Panuzio, General Carneiro, Avenida Dom Aguirre, Avenida Nogueira Padilha, Avenida São Paulo e Avenida Itavuvu. Entendemos que no perímetro analisado, seu traçado urbano é caracterizado por duas vias que margeiam e de intenso fluxo: Avenida Itavuvu e Avenida Eduardo Frufru, e o desenho de suas quadras que são longas e regulares, indo contra a permeabilidade pedonal entre quadras, o que dificulta a travessia do pedestre de quadra a quadra. Ao entendermos o traçado urbano do perímetro de intervenção, ressaltou-se a alta densidade habitacional ali presente. Entende-se também que, no perímetro analisado, há falta de aplicação de diretrizes do Código Urbano, resultando em lotes de dimensão e formato irregulares e não padronizados, e também o descumprimento de normativa de recuos obrigatórios pela construção. Os espaços encontrados na análise de cheios e vazios refletem-se nos lotes em três tipos: os lotes em desuso, lotes privados resultando em áreas verdes para condomínios e prédios residenciais ali presentes, e por fim, praças e canteiros de transição entre quadras e avenidas. O resultado disso é o entorno sem áreas verdes projetadas e pensadas para realmente suprir necessidade do perímetro tão adensado. Algumas das áreas verdes identificadas na análise anterior são referentes às escolas encontradas no perímetro de intervenção. Porém, no perímetro tão extenso como esse, nos deparamos com apenas 6 escolas públicas, municipais e estaduais, para suprir toda a densidade local. Elas estão sempre localizadas nas extremidades do perímetro, encontrando vazios educacionais e forçando o deslocamento dos usuários para essas áreas. Assim, tornou-se necessária a compreensão da topografia local numa escala já reduzida, a um raio de 300 metros referente ao lote escolhido para a intervenção. Encontramos, assim, um desnível de 59 metros da cota mais alta para a cota mais baixa, entendendo o cenário local de deslocamento dos usuários, que, nesse recorte, só tem uma escola para suprir toda a densidade urbana já compreendida. Agora partimos para as análises projetuais. Foram escolhidos 3 projetos para fundamentar o repertório projetual para nortear as decisões de soluções arquitetônicas do projeto de intervenção tratado nesse trabalho. A primeira delas, o Colégio Positivo Internacional, localizado em Curitiba, Brasil, foi feito pelo escritório Manuel Coelho Arquitetura e Design, e o projeto contém a área de 5.000 m² e foi finalizado em 2013. As técnicas consideradas deste projeto foram tratativas das fachadas com brises para solucionar questões de conforto e também a adoção de estrutura mista para proporcionar ao projeto uma escala mais leve e sutil na paisagem, como podemos ver pilares em estrutura metálica, o pórtico em estrutura metálica e o restante da estrutura em concreto. A escola Movement Everest, localizada em Chicago, nos Estados Unidos, foi feita pelo escritório Team A, contemplando uma área de 4.900 m², finalizada em 2015. As técnicas consideradas nesse projeto foram tratativas das fachadas proporcionando identidade visual ao colégio, tanto na área externa quanto na área interna ao edifício, e também a decisão em proporcionar aos espaços de transição, os corredores, uma
característica lúdica e de aprendizado, inserindo materiais mobiliários inovadores. O colégio Hatshut, localizado em Tambon-Huanong, na Tailândia, foi feito pelo escritório Design in Motion, tendo uma área construída de 1.100 metros quadrados e foi finalizado em 2016. As técnicas consideradas nesse projeto foi a implantação do método pedagógico montessoriano, que define algumas questões projetuais, referência que estimulou o enfoque do projeto de intervenção nessa mesma metodologia, e a preocupação com a escala e usabilidade dos mobiliários, mostrando assim a preocupação com a humanização dos espaços internos. Partimos então para a explicação dos diagramas de partido. Ao compreender toda a situação atual do entorno do lote escolhido para a intervenção e estimulado o embasamento projetual com as análises, deu-se início às diretrizes projetuais propostas. Iniciou-se pelo levantamento de parâmetros urbanísticos relacionados ao lote, compreendendo que o lote se encontra no cruzamento entre a rua Atanásio Soares e a rua Antônio Piantoi, no bairro Maria Eugênia. O terreno tem uma metragem de 11.770 metros quadrados aproximadamente e seu perfil topográfico se caracteriza como uma colina tendo desnível de 3 metros referente à cota mais alta. Se encontra na zona residencial 3, pelo plano diretor do município, que impõe recuos mínimos de 5 metros para a frente e fundo do lote e de 2 metros nas laterais. Os coeficientes estabelecidos também pelo plano diretor foram de coeficiente de aproveitamento que seja de 2 e a taxa de ocupação que seja de 0,70. Iniciou-se a concepção do projeto de intervenção pela definição dos recuos desejados da edificação com o limite do lote. Assim, foi adotado um recuo de 10 metros nas fachadas norte e leste e um recuo de 5 metros nas fachadas sul e oeste. Também foi compreendido o desnível de 3 metros referente à cota mais alta do terreno. Após definidos os recuos, ressaltou-se a área útil para comportar o projeto de aproximadamente 8.770 metros quadrados. Como estratégia de implantação, foi pensado em 3 núcleos principais: o núcleo administrativo, utilizando da divisa do terreno com a lateral murada do lote, o núcleo educacional do terreno, localizado na lateral com menos ruído sonoro, e o de apoio, localizado na lateral mais movimentada do lote. Ao ser definida a localização dos 3 núcleos do programa, observa-se que o espaço entre os núcleos, definido como pátio, se torna o maior conector do projeto. Assim, inicia-se a divisão dos ambientes e das áreas que eles ocupam. Ao passarmos o programa de necessidades para os núcleos, notamos a conexão do bloco administrativo com o de apoio, que comporta parte de refeitório, depósitos e área de serviço. Encontram-se os blocos de circulação vertical, escadas e rampas que articulam as duas laterais do projeto. Também encontramos a localização do núcleo de vivência com a conexão de um núcleo de apoio para as atividades físicas. Como partido do projeto, a concepção de todas as salas terem uma extensão externa, nota-se a subtração de módulos de núcleo educacional do pavimento superior a um grande eixo de circulação horizontal que conecta os dois blocos dispostos perpendicularmente entre si. Assim, anexa ao programa o núcleo que marca a entrada do edifício, elementos arquitetônicos que permitem a permeabilidade visual do meio interno para o meio externo, permitindo a conexão do pátio com a praça externa a uma grande cobertura que repousa sobre os núcleos. Compreende-se a força dos pátios como articulador dos espaços no térreo e no pavimento superior, como ele funciona como a extensão das salas de aula para conectar o meio externo ao meio interno. Ao chegarmos nessa volumetria esquemática, observa-se que o projeto de intervenção acaba tendo a escala bem próxima ao seu entorno, marcando na paisagem apenas pela sua tratativa da fachada e não pela verticalização do projeto. Ao estudarmos a relação da implantação do projeto, observamos que o projeto foi implantado a favor da orientação solar. Na fachada oeste, encontra-se o brise metálico para filtragem da insolação das salas de aula. A criação do grande pátio filtra a ventilação e distribui através dos pequenos pátios superiores, permitindo assim a ventilação cruzada do projeto. Partimos então para a representação técnica. No pavimento térreo, encontramos programas de servidão administrativo, conectado a um núcleo de apoio, que contém refeitório, depósitos e área de serviço. No núcleo educacional, encontramos a biblioteca, salas de informática e laboratórios. No lado oposto, encontramos o auditório, salas de arte e música, vestiário e quadra esportiva. Assim, ao assumirmos a setorização em 3 núcleos de programa, marcamos 3 acessos. O acesso principal, que é marcado pelo volume da fachada, priorizando o acesso administrativo, mas conectando com o pátio do projeto. O acesso secundário, que prioriza a entrada e saída dos alunos, tendo controle interno separado.
e o terceiro acesso, priorizando as atividades de serviço e logística interna do projeto. Encontramos nas três entradas as circulações verticais para conectar os acessos do pavimento térreo com o pavimento superior. Já no pavimento superior, encontramos duas tipologias de salas de aula, além de uma sala de uso misto, e também os pátios que funcionam como extensão das salas de aula para o espaço externo. Nos cortes esquemáticos, encontramos a relação de altura do edifício, entre a escala humana e a escala do projeto, seguindo o gabarito do entorno que fica entre edificações de 2 a 3 pavimentos. E no esquema ao lado, encontramos o encaixe entre a estrutura e os pavimentos do edifício. E esse foi o resultado do meu estudo preliminar. Muito obrigado.